Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Causcast. Olha, vocês sabem que esse é o espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, onde a gente, vez ou outra, volta aqui para debater e pensar sobre assuntos que têm feito a nossa cabeça. Nos últimos tempos, estamos monossilábicos, monotemáticos, monotudo. O assunto é futebol e é Copa. Copa do Mundo chegou atrasada, né? Lá do outro lado do mundo, sei lá, no meio do mundo a gente pode dizer, e dominou nossas cabeças e mentes e tem determinado aqui a maneira como a gente tem se dedicado nesses dias. Eu tenho acompanhado, Marina, tem acompanhado o jogo? É claro, eu adoro sentar no sofá com meu amendoinzinho ali, ó, ficar acompanhando aqui. Boto até bandeira, faço a coisa toda. Mas olha, Marina Roale, que é uma boa millennium, certamente bebe cerveja sem álcool, amendoim sem glúten, sem sal, com cabras puras do norte do Himalaia, que levam, né, carroças repletas de amendoim e aram os terrenos dessas montanhas. Ali os chakras antes do jogo também é importante, tem todas as superstições, checa os astros, isso tudo. Mas o assunto hoje não é milênio não, hein? A gente tá preocupado em entender como a geração Z, esse mesmo, o pessoal que nasceu ali entre os anos de 1995 e os anos de 2010, estão pensando futebol e estão se relacionando com esse assunto de uma forma completamente diferente. E olha, futebol é também uma oportunidade para você gerar conteúdo, pensar a tua própria marca, botar teu ponto de vista no balaio para os outros avaliarem e se posicionar diante desses assuntos que têm determinado toda essa forma diferente de pensar sobre o mundo que essa geração traz pra gente. Vocês sabem que eu e Marina Roale, que nem apresentei, porque vocês já conhecem, ela é quase como se fosse patrimônio desse podcast, mas ela tá de volta. Marina Roale, que é head de pesquisa do Grupo Consumoteca, veio para debater esse assunto comigo, apesar de ser uma millennium clássica. Mas olha, Marina, a gente, quando não entende um bagulho, a gente chama alguém que entende para trocar com a gente, né? Pois é. E hoje, Rafael Grosstein, ele é General Manager da NWB e cofundador do canal Desimpedidos. Rafael vai explicar pra gente tudo isso que você já sabe, mas vai saber melhor hoje. E Rafael veio aqui trocar com a gente. Rafael, obrigado por ter vindo, hein? Tô feliz. Legal, obrigado pelo convite da Consumoteca, Michel, Marina. É um prazer estar aqui podendo conversar com vocês. Rafael, conta pra gente, olha, eu fiquei de olho aqui, o pessoal me passou, eu fiquei catando, eu já sou fã do Desimpedidos. Como é que você parou nisso? Como é que deu nessa ideia? Porque vocês inventaram um negócio completamente novo, né? Pensar esporte, ou pensar comunidade, ou pensar entretenimento e vídeo, dessa maneira como vocês inventaram, lá pelo começo dos anos de 2012, 13, era novidade, né? Como é que vocês pararam nisso? Pois é. A gente tá nessa aí, vai fazer 10 anos, né? Eu brinco que quando a gente chegou era tudo mato, né? Eu contava pras pessoas, meus amigos pessoais e profissionais também que ia trabalhar com conteúdo pro YouTube. Na época era o único lugar, assim, né? A única plataforma que dava para fazer conteúdo audiovisual e ter uma distribuição. E o pessoal dava risada, né? Hoje muita coisa mudou, né? A gente vê essas empresas gigantescas que dominam todo o processo de criação de cultura. Os autos de 2013 ali, onde ninguém imaginava o tamanho que essas empresas iam se tornar, né? Não só o YouTube, hoje tem o TikTok, o Instagram, a Meta e tantas outras que acabam acabam criando cultura e influenciando a maneira como as pessoas se comportam, não só na internet, né? Então, são 10 anos. No começo, o YouTube era uma aposta nossa, né? Era um lugar onde a gente podia criar vídeo e chegar numa audiência sem intermediários. Então, naquele momento, já tinham vários criadores de sucesso na plataforma, Felipe Neto, Whindersson Nunes, a Kéfera, mas ainda era tudo muito pouco profissional do ponto de vista de produção de conteúdo e também de monetização, né, de relação com as marcas, né? Já tinha alguma coisa acontecendo, mas era muito incipiente. Eu já vinha de uma trajetória de tecnologia, trabalhei em produtoras, produziam sites, aplicativos, me apaixonei pelo vídeo. Fui trabalhar numa produtora audiovisual grande, né, aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, e aí surgiu essa oportunidade, né, muito inspirado pelo Porta dos Fundos. Na época tinha já um profissionalismo na produção, uma linguagem muito inovadora e atraindo muitas marcas para fazer parte dessas conversas, né, de como atrair a audiência de uma forma direta. E foi aí que surgiu, né, o Desimpedidos. Ele foi criado em 2013, na época tinham outros sócios também, mas muito na esteira de uma Copa do Mundo que ia acontecer no Brasil.
e agora a gente está, né, encerrando aí um ciclo de uma terceira Copa do Mundo. Sem ganhar, né? Mas não podemos nem reclamar, né, Rafa? Porque a 2014 terminou um pouquinho pior do que essa de 2022. Eu tava até brincando ali no jogo com a Croácia na prorrogação, ó, já fomos mais longe que 2018. No final, não foi tão mais longe assim, foi bem frustrante, mas muitas coisas boas, um legado muito positivo aí dessa Copa. O Rafa, conta pra gente, assim, vocês começaram com Desimpedidos, mas hoje a NWB é muito maior do que isso, né? Você tem outros tantos canais, outras tantas comunidades que giram em torno desse assunto esporte e vem conectando muito a gente ao tema, né? Então, dentro da NWB a gente tem Acelerados, Fatalis, tem o Zico 10, tem muita coisa, né? Como é que vocês decidiram que Desimpedidos estava grande demais e que valia a pena a gente começar a se conectar com essa audiência também através de outros canais? Então, a gente, por ter sido pioneiro na iniciativa do Desimpedidos, a gente acabou criando um contexto favorável, né, para que outros criadores se inspirassem, natural, né? E assim como a gente inspirou no Porta dos Fundos, a gente levou a nossa história para o futebol, para o esporte, e aí a gente começou a perceber um cenário muito rico, né, de outros olhares para o futebol, para o esporte. Seria impossível e também não seria um caminho inteligente tentar competir com todos esses criadores. Fazia muito mais sentido ajudá-los a conquistar o que a gente tinha conquistado. A gente já tinha aberto muitas frentes com marcas e essa diversidade de linguagens e de olhares interessava também para as marcas. E tudo que a gente aprendeu, né, nessa desconstrução da produção, né, que a gente levou para o YouTube, uma produção mais profissional, desconstrução, na verdade não da produção, desconstrução da maneira como os criadores colocavam seus conteúdos na plataforma e aí conseguiam sucesso. Era muito mais fazer uma engenharia reversa na época, né, dos algoritmos de distribuição. Então essas duas engrenagens, né, uma engrenagem de profissionalização e a outra de monetização, a gente podia ajudar esses criadores que estavam surgindo a ter sucesso, a acelerar suas carreiras. E aí surgiu a ideia de montar um programa para esses criadores, né? E hoje a gente tem diversos, são mais de 750 criadores, como eu falei, uma diversidade de olhares imensa. Eu posso aqui citar vários, Futiparódias, você falou do Zico 10, tem tantos outros canais de boleiros, né, dessa molecada que joga futebol e que não se tornou profissional, mas tem um lugar na internet para construir audiência, muitos jornalistas estão indo também para a plataforma, fazendo o caminho reverso, né, e tantos outros. E, Rafa, acho que tem um outro negócio também que é super interessante, é que quando você surge e consolida um negócio com quase 10 anos de história, você pega quase uma virada geracional também importante, né? Você tinha, sei lá, o pessoal que entrou na vida digital, na sala de bate-papo do UOL, né? Escrevendo lá gatinho underline, né? E o seu bairro. E aí você entra depois começa a ter contato com uma audiência que é o pessoal que já nasceu com celular 3G, 4G, 25G dentro do bolso, né? Você repara que tem muita diferença na produção de conteúdo, sobretudo nesses jovens enquanto produtores de conteúdo? Não, com certeza tem, né? Eu acho que ali a constituição, né, da maneira como se produz e consome conteúdo tem muito a ver com o que você mesmo consumiu, né? Então, essa geração que está vindo, uma geração que vem muito pautada pelo TikTok, que acabou virando, né, referência ali no formato de conteúdo para todas as outras plataformas, né? Hoje, o próprio YouTube, que começou como um lugar onde você depositava vídeos e foi evoluindo para um lugar de canais, de construção de audiência, live streaming depois foi incorporado, e hoje o vídeo curto, né, se tornou ali onipresente. E o TikTok foi a plataforma que introduziu esse formato, que conseguiu gerar ali um alcance muito interessante, principalmente por conta ali da descoberta, né? A descoberta no TikTok é muito eficiente. Muitos jovens enxergam a possibilidade de construir uma audiência mais rápido, né, de ter uma carreira ali catapultada pelo TikTok. E isso influencia bastante na maneira como se cria conteúdo, como se pensa conteúdo. Então, o vídeo curto, ele entra num momento diferente na vida das pessoas, né? Acaba que o consumo excessivo de vídeo curto também acaba competindo até com a plataforma de streaming, como Netflix da vida e outras. Muda muito do criador que veio do YouTube, que tinha ali mais tempo para elaborar uma ideia, que tratava de uma relação muito mais direta com a sua audiência, né? Uma relação mais profunda, de continuidade de conversa. Então, assim, é claro que também muitas personalidades do YouTube
também estão se adaptando para os vídeos curtos. Também acontece, né? Não é que você morre junto com a plataforma, e a plataforma eles evoluem. Então tem um legado, né? A gente tem exemplos do André Hernan, que é um jornalista que teve 18 anos de televisão aberta e veio para o digital e passou a produzir conteúdo tamanhos maiores no YouTube e está agora também se adaptando para os vídeos curtos e está aprendendo muito com essa geração jovem. Então essa troca acaba também sendo muito rica, né? De gerações anteriores, meio que servindo de insumo para gerações que estão seguindo, e essas gerações atuais, né, mais adaptadas a essas linguagens, também trocando, trazendo inspiração para as gerações antigas. Olha que maravilha! O pessoal da geração Z, né, não só eles estão se apropriando aqui de novas linguagens para produzir conteúdo, mas eles também têm produzido conteúdo a partir de novas percepções do que é trabalho, do que é lazer, do que é a vida. Olha, você já sabe, eu já repeti aqui no começo do episódio que a geração Z é o pessoal que nasceu entre 95 e os anos de 2010. E eles são considerados aquilo que muitos vão chamar de nativos digitais. O que é o nativo digital? O cara que saiu do berçário, a mãe acordou, deu uma mamadeira de um lado, um celular do outro e disse: meu filho vai ser feliz. Dentro desse movimento todo, é interessante a gente notar que há uma preocupação, na medida que a vida é permeada pelas plataformas digitais, com reputação e com imagem. Esses são indivíduos que crescem com todo o modelo de metrificação de performance, metrificação de estrelinha pelo que fez e o que não fez, metrificação de likes, de compartilhamentos, para determinar se eles estão interessando aos outros ou não. Marina, essa confusão entre digital para todo lado, nasci digital, sou digital que inventei o mundo que me inventou, acaba gerando alguns borramentos, assim, né? Eu diria algumas infiltrações entre campos que eram tradicionalmente separados na vida desses jovens da geração Z. Sobretudo quando a gente está falando da relação deles com o trabalho, né? E com lazer. A gente tem visto aí inúmeras pesquisas pelo mundo mostrando, e os nossos estudos também, que eles tendem a monetizar lazer, né? Se eu tô curtindo com a minha família, surge a oportunidade de eu fazer um videozinho curto que vai bombar no TikTok, no YouTube, no Instagram, sei lá mais onde, eu paro tudo, eu faço. Isso é diferente, né? Pois é, Michel, eu acho que o que essa geração já vem mostrando pra gente é esse olhar muito mais pragmático sobre a vida, sobre como se pensa futuro, sobre como se planeja a carreira. Então, tem sim esse lado do sonhar, mas eles já entendem que não basta eu sonhar com sucesso, eu tenho que planejar, eu tenho que ir atrás, né? Inclusive, quando a gente fez esse estudo agora do Grupo SBF, a gente viu que 58% da geração Z não tinha sonhado em ser jogador de futebol, né? Enquanto para a geração anterior esse número era bastante diferente, né? Só 39% não sonhava. Mas a gente entendeu que isso acontecia não porque esse cara não gosta mais de futebol, mas porque ele está muito preocupado em saber o talento dele. E se logo cedo na vida ele vê, putz, eu não sou bom em futebol, eu tenho que descobrir no que eu sou bom. Porque é onde eu sou bom que eu vou fazer dinheiro, sabe? Então eles ficam buscando ali entender onde está o meu talento. Então, se eu sou bom em comunicação, de repente é melhor eu ser um influenciador que fale de futebol, que fale da minha paixão, mas eu vou usar melhor assim esse meu espaço. Então o TikTok também tem sido esse território onde eles vão testando suas habilidades ali e vão monetizando esses hobbies. Essa galera, em tudo, eles estão pensando como é que eu posso ganhar, né? Um exemplo disso, a gente vê esse álbum da Copa aí, que o pessoal ganhava a figurinha do Neymar. Você acha que eles colavam no álbum? Eles queriam vender. Quanto vale? Uma das perguntas do Google, agora o Google fechou, né, o ano de 2022. Uma das coisas que a gente mais perguntou pro Google é quanto custava uma figurinha do Neymar. Porque é isso, eu vou vender, eu vou ganhar em cima. Então tem um olhar já de quase um mini CEO de si mesmo, que essa geração traz, que ele é muito diferente pra gente pensar carreira e sucesso assim. Maravilha. Marina, você sabe, hein? Rafael já contou pra gente toda essa mudança, essa transformação. Você trouxe também, então tá mais do que claro, né? Quando tem mudança, a gente para tudo para pensar e entender o que tá rolando. Tá mais do que na hora de dar nome aos bois. Nome aos bois. Marina Ruali, qual é o nome do boi de hoje, hein? O boi de hoje é EUSA. Tá ligado nesse movimento? Não, é o quê? EUSA, igual a empresa, sabe? EUS.A. Porque isso é um movimento que explica como a geração Z se vê
né, e se autogere enquanto uma marca, né? Essa é uma geração que pensa muito sobre a sua própria reputação, sobre sua própria imagem, dentro e fora das redes, como vocês falaram aqui, e eles entendem que reputação é um ativo que deve ser gerido para alcançar sucesso. Porque pensa que enquanto a gente que era millennial chegou, era tudo mato, e era tudo uma grande experimentação, né? Então, se você fez uma besteira com seus 15 anos, postou no seu Fotolog, no seu Orkut, ficou lá no rastro digital do mundo, e algum dia alguém resgatou e isso fez mal para tua imagem, ou te cancelaram porque você fez um tweet antigo que não era tão legal e a gente já repensou o mundo, essa geração ela cresce vendo reputações sendo construídas ou destruídas nas telas, né? Então eles já ficam muito ligados em que persona é essa que eu sou, que eu tenho que manter no digital, porque eles entendem que futuro e sucesso está muito atrelado a isso. Então tem dois pilares aí que a gente pode dizer muito importantes para a gente entender por que e como que esse movimento do Eu SA ele acontece com a geração Z, né? O primeiro é pensar na sua imagem, assim, nessa ideia de uma gestão da própria imagem. Então a gente acha que por eles serem muito brincalhões nas redes, tudo que eles postam ali, ele abriu e postou de bobeira. Não, é tudo muito pensado. Conversa com alguém nessa geração e você vai ver como eles têm uma cabeça de pensar rede social. É como se tivesse um time de marketing, tem KPI, eles não usam esse termo, mas eles estão sempre ali vendo o retorno do investimento, do que eles estão postando. E o segundo pilar é uma grande preocupação com a autenticidade, né? Você ser jovem numa era onde todo mundo tem um celular na mão e todo mundo está produzindo conteúdo, você não quer ser mais um na multidão, você quer se destacar. Então a autenticidade aqui é você buscar o seu espaço e fazer algum conteúdo do seu jeitinho e ser notado também por todo mundo. Rafa, o que é mais interessante que vocês enquanto empresa, né, enquanto grupo de uma maneira geral, e aí eu estou falando mais de NWB, não só estou falando do grupo SBF, mas estou falando sobretudo de NWB, vocês são um ecossistema de empresas, mas, sobretudo, vocês são um ecossistema, uma plataforma de gestão de marcas também, né? De marcas e conteúdos. Então, você está diretamente com o dedo no pulso nessa transformação, vendo jovens que começam a produzir conteúdo ou estão interessados nesse tipo de conteúdo, atentos para esse movimento todo de se pensar enquanto marca. Como é que vocês atuam nessa frente, assim, né? Porque é um desafio. Eu brinco que aquela separação clássica entre PF e PJ que a gente fazia no passado, não tem mais não, sobretudo para quem é influenciador, né? O PF é PJ e o PJ é PF. Perfeito, né? A gente enxerga esses criadores como empreendedores também, né? Legal. Então é muito similar, como eu falei, é uma versão, não diria simplificada, mas mais enxuta, né? Do que a gente faz nos nossos canais originais. Por isso que o programa Teia acaba fazendo muito sentido, onde a gente consegue criar contextos para que esses criadores trafeguem nessas duas engrenagens. Uma engrenagem para que eles possam, obviamente, criar reputação, mas principalmente se profissionalizar e construir a sua audiência, né, em cima das plataformas todas, porque isso muda muito rápido. E num outro lugar, uma segunda engrenagem de monetização, que esses empreendedores eles entendem que eles precisam, obviamente, gerar receita, então muito ligado quais são as maneiras de fazer isso. Então a Teia ela é um programa de aceleração de criadores que trabalha nessas duas frentes, né? De um lado, ajudando esses criadores a se profissionalizarem, a terem ali cada vez um alcance maior, um engajamento, né? Uma proximidade com a sua comunidade, e no outro lado, ajudando na monetização. Os nossos canais originais também têm um papel importante de plataforma para que esses criadores possam florescer, né? possam crescer junto com a gente. A gente tem, por exemplo, um torneio que é a Supercopa Desimpedidos, que mais de 100 personalidades do esporte, e não só do esporte e do entretenimento participam, mas muitos participantes fazem parte do programa Teia. Então é um momento ali onde a atenção da nossa comunidade se volta para esse torneio, a gente acaba adicionando outras audiências também, né, outras comunidades de outros criadores, então cria-se um momentum ali, e as marcas entram, obviamente, aproveitando disso e podendo participar dessa conversa junto com a gente e junto com esses criadores. Então um torneio dura aproximadamente um mês, então um torneio com diversas personalidades e também com criadores, que eles podem aparecer, né, ter um destaque durante a competição e ao mesmo tempo se relacionar com marcas e aí monetizar os seus conteúdos. Então,
esse entendimento de que os criadores são sim empreendedores e que, como empreendedores, eles têm uma marca por trás e que a reputação deles vai ser um fator relevante, né, para o sucesso ou não, né, ali do que ele se propõe a fazer, já está super sintetizado, né? Se a gente pega uma Copa atrás, a gente acaba sempre falando em ciclos de Copa do Mundo, são 4 anos, e tem bastante mudança nesses períodos. A gente teve muitos cancelamentos, né, naquele momento. Você vai ver que esse ano isso não aconteceu, porque estava todo mundo já preparado, sabendo quais eram os assuntos delicados, quais eram as bolas divididas aqui, desculpa aí o trocadilho, mas sabendo onde não pisar, e isso já está incorporado realmente na maneira como eles pensam o conteúdo. E era uma Copa que tinha toda a possibilidade de gerar cancelamento, né? Por conta das questões da própria Copa em si, né? Sendo realizada num país muito diferente, com muitas restrições postas pela cultura e pela religião, e todo mundo soube transitar muito bem. Quem foi cancelado, ou quem foram cancelados por conta de suas atividades no offline, né? Que é o famoso jantar da carne de ouro. Isso aí que gerou debate. Mas no online todo mundo sobreviveu, bom ponto. E eu acho que tem um outro negócio também, Rafa, que quando você vai falar sobre essa gestão de marca e novas possibilidades de monetização, é que a pesquisa que a gente fez junto com o Grupo SBF mostrava que havia uma diminuição no sonho de ser jogador de futebol, que era uma alternativa muito forte, presente entre os jovens das classes periféricas, né, ou das camadas mais pobres do país, como uma alternativa para brecar, né, o conjunto de entraves que a condição, né, de precariedade muitas das vezes coloca nessa inserção em empregos mais qualificados, que ganham mais e por aí vai. Então, o futebol era sempre uma possibilidade de realizar uma ascensão acelerada. E o que a gente vem vendo agora é que as redes sociais, se tornar influenciador, YouTube, assumem esse papel, né, de monetizar e de transformar a vida dos seus. Então, como é que vocês veem isso assim, né, aí com vocês, né? Porque para o jovem de periferia, esse corre, assumir a posição como influenciador também é um caminho mais fácil, entre aspas, tá? Mas mais rápido, né? De rentabilizar e de transformar a vida dele e a vida da família, né? Sim, quando a gente olha para hoje, a grande parte dos criadores que a gente dialoga, que a gente se relaciona, muitos vieram realmente sem muitas oportunidades, se fizeram em cima das oportunidades que esse contexto novo que você está descrevendo possibilita, né? Aprendendo junto com eles, esse processo de troca é muito importante para a gente, né? A gente vai também como empresa, como entidade que faz parte de um contexto social, entendendo qual que é o nosso papel, o que faz sentido para a gente. E um dos projetos que a gente criou é o Moleque Zica, que nasceu como um reality show para descobrir talentos da periferia e do futebol, né? O próprio Fred veio desse lugar, então muita gente se inspira nele, tantos outros que surgiram depois, né? E que hoje virou uma plataforma mesmo de relacionamento e de lançamento de talentos. Então, não só talentos da bola, né, que tem ali habilidade nos pés e que podem eventualmente ter uma carreira no futebol, mas também como criadores de conteúdo e ser uma referência de inspiração para outros. O Moleque Zica, a gente vai nas quebradas de São Paulo, e a ideia é que a gente possa expandir para outros lugares, mas atualmente é São Paulo. Faz ali uma série de jogos de entrevista, de conhecimentos gerais sobre futebol, testa também as habilidades desses jovens na condição de criar conteúdo e também dentro do campo. E disso a gente sai sempre um vencedor, né? O último, que foi desse ano, de 2022, que foi o Carlinhos, ele foi inclusive para a Copa do Mundo, graças a uma parceria que a gente trouxe com a Nubank, que é uma das patrocinadores, né, do evento. Então ele não só conseguiu participar do projeto, ganhar ali na habilidade, também ser escolhido pelos conhecimentos sobre futebol, como teve um prêmio que foi ir até a Copa, poder acompanhar o Brasil num jogo da primeira fase, tudo isso junto com o Nubank, né? Então, esse é um exemplo de como esse contexto novo de criação de conteúdo que acaba gerando oportunidades, né? Não é igual, mas assim, claro que existe um lugar onde, aqui eu preciso de um celular para eu fazer, né, o meu corre. Então, isso acaba sendo muito inspirador mesmo. E o caminho para ser jogador de futebol, às vezes, é muito mais complexo, muito mais difícil, depende muito mais do offline do que o online. Então, poder misturar habilidades e criar um caminho dentro do digital
para ter um protagonismo, para ganhar um dinheiro e para ter uma carreira, acaba vindo como realmente algo que inspira sonho de muitos jovens brasileiros. Marina, nesse movimento do EUSA, que é o nosso nome aos bois hoje aqui, né, é bem interessante porque a gente está conseguindo aqui com a presença do Rafa, que sabe tudo sobre esse assunto, mostrando como é que esse comportamento já é uma realidade presente na maneira, inclusive, como o mercado de influência se estrutura quando está pensando em se relacionar com esses jovens da geração Z. Mas olhando aqui para essa coisa do EUSA, um dos primeiros pilares que você chamou a atenção na sua fala era essa questão da imagem do eu, ou com uma gestão dessa imagem como ponto fundamental de invenção do lugar do mundo e como é que eles rentabilizam em torno disso, né? Como é que é isso? Os caras estão virando marqueteiros de si mesmo? Pois é, Michel, total, né? Eu acho que esse exemplo que o Rafa traz aí pra gente do projeto do Menino Zika, é esse jovem, quando olha uma oportunidade dessa, ele sabe que ele precisa ter uma habilidade, ele precisa ter carisma, ele precisa ter uma marca pessoal que funciona, né? Então ele pode não ter ali um curso de branding, porque ele é muito jovem, mas ele vivencia isso na prática nas redes sociais, né? Ele tá vendo um monte de gente que inspira ele, e tem um fator importante que quando a gente pensa contexto de mundo de geração Z, é que diferente da geração millennial, por exemplo, que viveu ainda num mundo romantizado, tinha um discurso de que o mundo está crescendo, o país está crescendo, as oportunidades estão vindo, esses jovens crescem num discurso de que, olha, as oportunidades não estão vindo, a coisa não está boa, ninguém vai te ajudar. E isso aumenta esse senso de se eu não fizer, assim, o meu corre acontecer, ninguém vai fazer por mim, sabe? Então tem um quê de individualismo que não é nem no sentido só da gente falar, nossa, ele é narcisista, só pensa em si. Mas é quase que um individualismo necessário, do tipo, se eu não foco só em mim, nada vai acontecer. Então 69% se preocupam muito consigo mesmos, nesse sentido de eu ter que fazer a minha vida. Então quando a gente entrevista eles têm uma ideia que eu quero estudar sim, mas não é só o estudo que vai abrir a porta para mim, assim, infelizmente já é a referência que eles têm. E quando eles olham essas vidas em vitrine, em rede social, de gente que foi lá e fez acontecer, então é legal o exemplo do Fred, né? Quando o cara vê, poxa, o cara vem de uma origem onde nada favorecia, e ele fez, ele mexeu, ele manuseou o destino dele, chegou lá. Essas histórias inspiram muito, né? Então, eles vão atrás desses modelos para que eles se espelhem e façam também isso acontecer. E eles entendem que cuidar da imagem é fundamental para isso, sabe? É cuidar do talento, é se informar, é se preparar, porque eles entendem que uma carreira no digital... Isso é muito legal a gente falar, porque tem gente de outra geração que olha a carreira no digital e fala, esse pessoal não trabalha, né? Tá no digital, eles brincam de trabalhar. E não, o jovem Z, ele sabe que uma carreira de influenciador e de creator é sério, vai trabalhar muito, vai ter que se dedicar, tem uma questão de produção de conteúdo insana, tem a lógica do algoritmo, e eles estão dispostos a se profissionalizar se for preciso, se eles sentirem que eles têm uma marca pessoal que dá conta disso. E, Rafa, não tem escola, né? Não adianta, sei lá, o fulano entrar na faculdade de influenciador, que ele não sai influenciador, e não adianta também, sei lá, a gente fazer uma peneira da maternidade, mapa astral, para definir quem vai ser ou quem não vai ser, né? Como é que vocês trabalham esse ecossistema, não só identificando esses talentos, você já contou aí do Projeto Zika, mas também ajudando eles a se desenvolverem? Então, a gente trabalha em duas frentes, né? A gente tem um time de hunting que entra em contato, né? Que busca uma série de ferramentas onde a gente consegue encontrar talentos, né, e analisar ali o potencial de cada um deles, e também a gente é sempre muito aberto a receber, né, os talentos que nos encontram e que têm interesse em fazer parte do programa da Teia. E isso no site, tem formulário para preencher, tem também nas nossas redes sociais, né, a gente recebe bastante mensagem por lá, e esse mesmo time entra em contato, né. E aí, uma vez que esses criadores passam a fazer parte do programa, a gente encontra quais são as melhores oportunidades para cada um deles, né? Cada um tem um perfil. Então, desde um programa com Quai, onde a gente intermedia para a plataforma o financiamento de conteúdo, então tem uma tabela, né, ali de remuneração por vídeo publicado, por alcance de cada vídeo, e a gente faz essa gestão. O próprio Instagram, quando tem programas também para estimular a produção de formatos que interessam a eles, agora o formato Reels, né, que é a bola da vez, então também existe ali um trabalho do nosso lado de direcionar quais são os criadores e meio que fazer um incentivo, né, que eles produzam conteúdos ali que vão funcionar no sentido do que a plataforma precisa para conseguir o alcance e
e também o tipo de audiência que interessa, e principalmente com relação às marcas, né? Como eu falei, a gente tem uma relação muito próxima com as marcas endêmicas e não endêmicas do esporte. O esporte, ele funciona muito, é uma plataforma muito potente, né, de relacionamento, quase à prova de bala, né, num contexto de mundo super complexo, onde você tem vencedores, derrotados e tá tudo bem, entendeu? A gente é eliminado de uma Copa do Mundo e ninguém vai lá questionar se tem que voltar atrás, entendeu? Todo mundo aceita a derrota e bola para frente. Então, para as marcas, esse é um tipo de plataforma muito vigorosa, né, para gerar uma relação com as comunidades. Então, essa relação com as marcas também nos ajuda a distribuir oportunidades para esses criadores e fazer essa junção de interesses e também ajudar nessa tecla SAP, né, de fazer um conteúdo de marca onde a marca consiga colocar ali a comunicação e o seu propósito de uma forma adequada, sem ferir a forma como os criadores falam com as suas comunidades, com as suas audiências, né? Então, a gente acabou aprendendo a fazer isso e poder levar isso para mais e mais criadores acaba sendo muito vantajoso para a gente, para as marcas e para eles. Marina, o segundo aspecto aqui que você coloca, né, que está mega direcionado aqui, diretamente conectado com tudo que o Rafa está contando para a gente, é a busca pela autenticidade, né? Eu fico pensando, é uma loucura, se tu tem um filho aí, sei que tem um amigo, um irmão que acorda de manhã e quer virar influenciador, eu sei lá, né? É um troço que deve dar um frio na barriga, porque você ao mesmo tempo tem que ter habilidade de comunicação, uma vida interessante, entender do assunto que você está falando, mas você tem que fazer tudo isso de um jeito só seu, como se você tivesse uma habilidade única, né? Entre 8 bilhões de indivíduos que estão aí espalhados pelo planeta. Como se dá essa busca por autenticidade na construção dessa marca, hein? Michel, acho que isso é muito bom. O primeiro fator que a gente sempre, quando a gente fala de geração Z, não é à toa que a gente brinca que eles são Ctrl Z, porque eles brincam de fazer e desfazer, é que eles se experimentam muito, assim, eles se veem como um grande laboratório. E nessa coisa de se experimentar, quando a gente está pensando em marca, né, e quando eles pensam conteúdo, eles vão buscar um jeito de fazer aquilo de um jeito só deles, né? Então, seja através de um bordão, através de uma trend que ele iniciou entrando na tendência, mas depois ele vai lançar o jeito dele de fazer aquilo. É uma dancinha, é um formato de vídeo que às vezes ele começa a fazer com uma sacada, que ele adiciona ali uma camada de interpretação sobre aquilo que vem, que é muito novo, que inclusive tem isso que o Rafa falou, que eu achei que é muito interessante, que para você hoje pensar o marketing com esses influenciadores, você não pode ferir a linguagem deles, né? Porque no mundo habitual, lá, tradicional da propaganda, fulano te dava um texto, eu te contratei, te dava um texto, você repetia aquilo e tinha que ser ali, se bobeasse eu tinha que gritar o slogan da marca, colocar o logo enorme assim. E não é desse jeito que a coisa se faz, né? Porque o público consumidor, ele quer autenticidade, ele quer se relacionar com o que tem de mais humano e genuíno daquele influenciador que está ali. Então, o que a gente vê desses jovens é eles buscando essa autenticidade ao máximo, buscando a sua marca pessoal. Então, o próprio Luva de Pedreiro, aí, que foi um fenômeno que virou internacional. O cara criou o recebo ali dele, ele criou o slogan dele, ele criou a marca pessoal, e aquilo vai pro mundo e todo mundo começa a repetir. Então, todo mundo, óbvio que é muito difícil, né? Quantas pessoas vão conseguir emplacar alguma coisa assim? Mas há uma perseguição nisso que faz com que a gente veja, eu acho que o que isso mostra de impacto para o mercado é que as marcas elas já estão entendendo que não dá para dar esse script mais, sabe? Que quando eu estou fazendo uma parceria com um influenciador, eu sou uma collab e não estou contratando um garoto propaganda. Que eu acho que tem uma mudança de mindset muito interessante aí. Não é à toa que a gente viu na Copa e ações que você considera muito a persona e não uma grande campanha. Então, se o Alisson tá com um bigode em campo e de repente aquilo é uma ação para Gillette, né? Ou se o Vini Júnior ele mudou a arroba dele lá pelo Zé Delivery. Então a gente vê umas ações de marca que já estão entendendo que é você entender aquela pessoa enquanto indivíduo, né? E acho que respeitar a individualidade dela tá muito nesse lugar de quem conseguiu conquistar essa autenticidade e provar ela pro público, né? Porque ela tem que convencer. E Rafa, tem um negócio aqui que vocês são, eu brinco que é uma plataforma mesmo, no sentido de conexão, né? Entre esses caras, o conteúdo deles e entre as marcas também, né? Que tem possibilidade de vender na influência ou, pelo menos, emprestar a um custo essa minha influência para alguma outra determinada marca. Tem ali um modelo que é um modelo de negociação mesmo desse processo, né? De como é que eu me torno interessante para o mercado. E aí o mercado pode ser tanto as marcas quanto o meu público que está interessado no meu conteúdo, mas como é que eu precifico isso, como eu vendo isso, como eu entendo o que vale, o que não vale, como eu me conecto com esses novos formatos.
É uma alquimia esse negócio, né? Fazer parte dessa economia de venda de imagem é uma alquimia, né? Os exemplos que a Marina trouxe, realmente a gente olha e meio que passa um filme, né? Tanto que hoje o vídeo mais assistido do canal Desimpedidos é um vídeo de marca, um vídeo que a gente fez com a Clear, com o Cristiano Ronaldo, com a Marta, que são 2 embaixadores da marca, e a gente criou um desafio entre eles e o Fred, né? Então a gente foi até Turim, criou lá, na época o Cristiano jogava na Juventus, e um desafio de bola entre os 3, e isso gerou um interesse muito grande da audiência, né? Para ver ali alguém que é como eles jogando uma brincadeira de rua com os 2 maiores ídolos do esporte. E esse jeito de fazer, que respeita, né, e que gera respeito à autenticidade de cada criador e gera situações para que as marcas assumam protagonismos, né, dentro dessas histórias. Então, um outro exemplo, esse ano, né, ano de Copa do Mundo, lançamento da camisa da seleção brasileira. Nike é a fornecedora de material esportivo, a Nike é uma parceira que faz parte do grupo e é parceira também do canal, né, e não só do Desimpedidos, né, como também de vários influenciadores. E a gente fez lá uma história junto com o Richarlison, que era a aposta, né, do grande nome da marca, toda a narrativa por trás da ideia da camisa, que tem a ver com a onça pintada, com a garra brasileira. Então todos esses atributos foram levados em consideração. A gente foi até o Pantanal, gravamos com o Richarlison, num projeto On Safari, que é um projeto que a marca apoia, entendeu? Todos esses elementos foram sendo trabalhados para ter lá uma comunicação que fosse assertiva para a marca e que fosse relevante também ali para os criadores e para a audiência. E no fim, toda essa movimentação, o Fred também fazendo conteúdos nas suas redes, a Marília, que também é influenciadora, que é criadora do Desimpedidos, do Danilo, gerou um contexto muito favorável para que a camisa fosse também entendida de uma forma adequada para a recepção ali dos fãs de futebol. E foi um super sucesso, né? As camisas esgotaram. Então, assim, foi uma iniciativa que a gente aprendeu bastante, que a gente pôde contribuir com a nossa visão, a nossa linguagem e principalmente privilegiando a autenticidade de cada criador para colocar ali a marca como uma protagonista, né, dessas histórias e poder colocar a camisa da maneira como foi pensada ali, né, muitos anos antes que se pensa, né, uma camisa de uma seleção, para que chegasse no público na hora certa com a linguagem correta. Esse case da camisa, acho que só comentando aqui que o Rafa traz, eu acho ele muito legal, acho que vocês foram super assertivos, porque tem um ponto do que a gente fala do EUSA e de entender essa autenticidade, que a gente falava muito isso em toda a pesquisa, né? É entender que o futebol não está só no campo, mas ele extrapola as 4 linhas e está nas camadas de storytelling que você cria. E vocês conseguiram trabalhar várias camadas de storytelling para se falar da camisa, né? E desviando o olhar do que não era interessante, do que tinha gente colando na camisa, coisa que não era interessante para vocês, não era o foco. Então vamos direcionar. É para ter buzz, é para falar da camisa, vamos dar conteúdo, vamos dar insumo. Então vocês pegam um cara do momento, que é cheio de história, que é cheio de atitude, que era o Richarlison. Vocês pegam uma causa super legal, então vocês querem falar, vamos falar de uma causa que interessa a geração Z, então vamos falar do Pantanal, vamos falar da onça pintada, vamos levar gente, vamos dar história ali, né, para as pessoas conseguirem ter assunto de um outro jeito. Então acho que foi muito legal a forma como vocês conduziram e é uma aula para entender como comunicar com a geração Z, sabe? Que eu tô dando aqui caminhos, todo mundo vai falar, todo mundo vai ter uma opinião, todo mundo vai querer fazer uma resenha desse assunto, então eu vou dar insumo aqui, né? Eu vou fazer metade do trabalho, vou levar um monte de gente bacana para gerar conteúdo e vou deixar o Buzz trabalhar por si só. Então acho que foi assim, é um golaço realmente aí do que vocês conseguiram fazer. Ufa, olha, estamos aqui caminhando para o final. Você já sabe que quando a gente está falando de EUSA, sobretudo conectado ao mercado de influência e ao mercado de esportes, a gente está conectando com esse novo jeito da geração Z se relacionar com a autogestão da própria marca, com a busca da autenticidade, mas, sobretudo, com a conexão disso tudo dentro desse ecossistema, onde paga-se pelo que você é, e paga-se pelo que você sabe, e paga-se pela forma como você transforma comportamentos e influencia os outros. Estamos caminhando para o final e já entregamos conteúdo para chuchu aqui, mas a gente não para. Tá na hora do Joga na Roda.
Marina Roale, você primeiro, que tá aqui desde sempre, conta pra mim, que trazes? Olha, Michel, fiquei aqui pensando o que eu vou traduzir do EUSA aqui para essa galera. E tem um atleta que não tem como não falar dele, que eu acho que é um grande exemplo quando a gente conversa com Geração Z e entender que ele trabalha na lógica do EUSA perfeitamente, que é o Cristiano Ronaldo, né? Porque ele é o cara que encanta não só pelo talento, que é indiscutível, mas pela disciplina, pela forma como ele cuida da carreira. Eu acho que as outras gerações conviveram muito com aquele arquétipo do craque que sai pra beber, pra festa e que fica com um monte de gente, tem uma coisa meio de bon vivant, que o Cristiano Ronaldo fugiu disso, né? Ele foi pro cara da disciplina, pro cara que tem uma alimentação diferenciada, pro cara que é família, e aí tem todo um jeito ali dele manusear a imagem dele, que é total EUSA. Inclusive, quando a gente faz campo com a Geração Z, o que a gente ouve de gente que fala assim, qual é seu time? Eu sou Cristiano Ronaldo. Se ele tá no Juventus, eu sou Juventus. Se ele mudou, eu sou outro time. Porque a história do cara encanta de uma maneira, em tal maneira, que acho que é um baita case. Então tem o documentário do Cristiano Ronaldo que tá na Globoplay, tava na Netflix, mas eu vi aqui que tá na Globoplay agora. E tem também o da mulher dele, que é o Soy Rina, que eu acho muito maravilhoso, porque é um momento que o Cristiano Ronaldo se coloca como coadjuvante, como pai, deixa a mulher brilhar e mostra uma outra faceta dele. Então eu acho que isso também faz parte da imagem dele, sabe? Eu sou protagonista, mas tem hora que eu sou pai, tem hora que eu sou marido, e você pode ir consumindo um pouquinho dessa história dele, além do que ele te entrega no campo. Então acho que você quer ouvir um pouco de futebol, entender um pouco de EUSA, entender um pouco de Geração Z, vai ver sobre a história do Cristiano Ronaldo. Maravilha. Rafael Groenstein, que trazes, hein? Eu vou indicar aqui uma newsletter. A newsletter que chama Inside the Creator Economy, é em inglês, então eu já peço desculpas, mas acaba que muito da minha referência vem mesmo de Los Angeles, que é onde hoje a indústria de entretenimento acontece, e no final isso acabou se transformando muito forte, né, essa indústria. As plataformas todas têm um lugar muito de busca de inspiração em Los Angeles, e o dono, né, a pessoa que escreve essa newsletter é o Jim Lutherbeck, que ele foi diretor-geral da VidCon, que é um evento que acontece lá em Los Angeles há mais de, acho que são 12 edições, há muito tempo, eu já fui algumas vezes. Obviamente é muito difícil ir para Los Angeles. Essa newsletter dele, ele faz uma curadoria, tudo que está acontecendo na economia, né, dos creators. Gosto muito de ler, tem muitas novidades que ele traz, muitos pensamentos críticos também sobre o que está acontecendo no sentido de negócio e também de desconstrução, até de coisas que a gente acha que não deveria estar sendo desconstruído, mas estão. Não é só as coisas boas que vêm, tem também muita reflexão do que essa transformação está trazendo também de coisas que a gente deveria se preocupar. Então, Inside the Creators Economy é uma newsletter no LinkedIn. Então, tem que entrar lá no LinkedIn, seguir o Jim e seguir a newsletter dele. Boa. Olha, a minha dica é um site hoje, hein? A Marina sabe que eu sou fã de uma professora, ela é antropóloga, socióloga, pensadora, sei lá mais o que, alguma coisa, argentina, mas ela dá aula no Brasil, se chama Paula Sibilia. E como o nosso assunto aqui é gestão da própria marca, foco no eu, a Paula Sibilia, há uns anos atrás, desenvolveu um projeto que está disponível aí em site, junto com um psicanalista argentino chamado Alejandro Hassé. E eles entrevistaram vários psicanalistas brasileiros para tentar pensar sobre essa questão que marca o nosso tempo, que é o narcisismo. Então fizeram um projeto muito interessante chamado Narciso no Espelho do Século XXI, Diálogos entre a Psicanálise, as Ciências Sociais e a Comunicação. Tudo isso está disponível online no YouTube, mas você consegue ter tudo agregado, bem compartimentado ali, categorizado em abinhas, num site chamado narciso21.com. narciso21.com. É uma maravilha, você viaja, entende o mundo, entende essa geração e entende tudo que está por aí. Boa! Vambora, hein? Está chegando a hora, é hora de partir. Me dá uma dor no peito ter que ir embora e te deixar aqui. Eu preciso lembrar com todo carinho que esse episódio é mais um dos episódios especiais que a gente fez em parceria junto com o grupo SBF e hoje aqui com um carinho especial e com a contribuição maravilhosa do Rafael Groenstein, lá da NWB. Ele é chique, Marina, ele é CEO. Ele é CEO da NWB, sabe tudo sobre esse assunto. Conectado, inventou a roda quando tudo era mato e agora tá girando. Foi fruto de um estudo que a gente fez junto com um grupo super interessante sobre Geração Z e futebol. E esse é mais um
desses resultados que a gente está compartilhando com todo mundo por aí. Já tem matéria para Dadel, já tem todo quanto é assunto, fizemos um evento. Então a pesquisa tá super interessante. Google. Estamos causando, hein? Estamos causando. Pesquisa aí que tá dando o que falar essa pesquisa. Viemos ao mundo por conta disso. E eu queria agradecer aqui, Rafael, pela tua parceria. A gente já teve Paula aqui, que era VP de Marketing, que é VP de Marketing lá do grupo SBF. E hoje você engrandeceu. Não saberíamos nem contribuir 1/3 com o que você ofereceu aqui pra gente de conteúdo. Obrigado mesmo por ter vindo, hein? Eu que agradeço. Queria aproveitar também para convidar todo mundo a seguir a NWB nos perfis sociais, ali no LinkedIn, NWB Network Brasil, e no Instagram, @nwb.oficial. Olha, siga a NWB no LinkedIn e no Instagram. Siga também o grupo SBF nas redes. Marca a gente quando você gostar de um episódio, gostar de uma coisa. Se agarra nisso que a gente gosta. A gente é narcísico também. E entra lá no nosso grupo do Telegram para poder compartilhar e fazer perguntas e aproveitar todo o conteúdo extra que a gente compartilha por lá. A gente vai ficando por aqui, Marina Rualho. Um beijo pra você, hein? Beijo, caóticos. Despedindo desse climinha de Copa aí, que a coisa tá chegando no fim, né? Já com esse nó na garganta de quem não tá mais... O Hexa não vem, né? Mas é isso. E tu vai com quem? Tu tá com quem? Torcendo pra quem? Agora eu tô curtindo com a geração Z, tô torcendo pro Marrocos, né? Porque eu torço pelo decolonial. storytelling. A geração Z é do storytelling, da superação. Tamo nessa ali, meu Deus, Marrocos vai causar história. Tamo nessa. Rafael vai de quem? Olha, eu não tô conseguindo torcer pra ninguém. Na verdade, já só tô preocupado quem vai ser o próximo técnico da seleção. Já virei a página já. Mas tô acompanhando os jogos, sim. Tô gostando muito da história de Marrocos. Mas eu acho que a final vai ser Argentina e França, e eu acho que o Messi vai ser coroado aí campeão. Essa é a minha expectativa. Tô nessa BO, não sei, mas acho que vou de Marrocos, apesar de não gostar do Marrocos. Só pra gente terminar aqui, de verdade, esse podcast, eu preciso lembrar que esse podcast maravilhoso é uma produção exclusiva do Grupo Consumoteca e faz parte dessa grande pesquisa que a gente fez sobre Geração Z e futebol, qual é o match, que em parceria junto com o grupo SBF, como já disse. O roteiro desse episódio ficou por conta de Vanessa Vieira, a diva das palavras, sabe tudo, põe tudo no papel e a gente aqui só performa. E a edição, vocês já sabem, é do maravilhoso, gigantesco, estupendo Wesley Xavier. Um beijo grande pra vocês, eu, Michel, fico por aqui, junto de Marina, junto de Rafael, dizendo tchau, tchau. Até a próxima.